Não existe uma nação sem história. Peça importante no movimento pela derrubada de João Goulart foi a campanha pelo Rosário em Família, dirigida por um sacerdote norte-americano. Marcadamente anticomunista, seu cunho religioso encobria o papel de aglutinar as forças que conspiravam contra o governo. Nas marchas da família com Deus pela liberdade, a classe média agradecia a Deus e aos militares por terem afastado o perigo das reformas de base. Para muitos, prenúncio da comunização do país. Enquanto as lideranças políticas eram presas e exiladas e os movimentos populares reprimidos, os bispos divulgavam nota oficial saudando a intervenção militar. Logo se arrependeriam. A prisão de leigos e padres em várias regiões do país estimula o espírito corporativo da igreja e a encaminha gradativamente para a oposição. Dom Valdir Calheiros foi o primeiro bispo a ser indiciado em um inquérito policial militar após ter sua casa em Volta Redonda invadida por soldados armados. Mas o principal alvo da repressão contra membros do clero foi o bispo Dom Helder Câmara. Os militares chegaram a proibir, por vários anos, que a imprensa sequer citasse o nome de Dom Helder. Durante o ano de 1968, a cena política se radicaliza. Pela primeira vez desde o golpe, voltam a se realizar manifestações de rua. Os estudantes são a vanguarda e vários padres os apoiam. 1968 é também o ano da Conferência Episcopal Latino-Americana. Em Medellín, os bispos do continente assumem o compromisso com a mudança das estruturas sociais e incentivam as comunidades de base que no Brasil começam a surgir com a participação de leigos e padres formados na ação católica. Não é segredo para ninguém que nos últimos 21 anos, aqui no Brasil, houve dificuldades de convívio entre a Igreja Católica e também outras igrejas cristãs e o regime que se havia instalado no país. O caso mais notável da atuação de membros do clero na oposição ao regime militar foi o envolvimento de um grupo de dominicanos com Carlos Marighella. Ex-deputado pelo Partido Comunista, Marighella fundou, no final dos anos 60, uma das mais atuantes organizações de resistência armada à ditadura. Nos anos 60, quando a situação política impedia qualquer outra forma de resistência, senão aquela que se fazia ao arrepio da lei, um grupo de dominicanos também se solidarizou com estudantes e trabalhadores que ousaram apresentar alguma resistência ao regime militar. A figura mais expoente deste grupo foi Frei Tito, que posteriormente no exílio faleceu em consequência das torturas sofridas. Na década de 70, a repressão se intensifica. Aumenta o número de religiosos perseguidos, expulsos do país ou, algumas vezes, mortos. Uma das mais atingidas é a prelazia de São Félix. Quem persegue o povo, persegue a igreja que se coloca na vida desse povo. É denúncia, calúnia, panfletagem, prisões, torturas, expulsões ou ameaça de expulsão. E concretamente, 72, 73, a equipe toda da prelazia presa, Pai Jantel com 10 anos de cadeia, expulso finalmente, Pai Rodolfo, vizinho nosso, Meruri, assassinado, junto com o índio Simão Bororo, e agora, no ano próximo, inteiraremos os 10 anos
do martírio do padre João Bosco, a meu lado, a 2 metros de mim, quando ele e eu tentávamos libertar 2 mulheres torturadas. Na mesma época dos episódios de São Félix, D. Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, foi sequestrado e seviciado. Uma bomba explodiu seu carro em frente à Conferência dos Bispos. Era mais uma ameaça ao crescente setor do clero que apoiava as organizações populares. Documentos oficiais da CNBB passam a exigir publicamente uma nova ordem política e maior justiça social. As igrejas abrem suas portas para a celebração de atos ecumênicos em memória daqueles que morriam nas prisões vítimas da tortura. Foi o caso do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, em São Paulo. Depois de ter todas as provas de que havia torturas e prisões arbitrárias, depois de ter recorrido às comunidades de base e às paróquias todas para fazer denúncia, e percebendo que não era o suficiente, então imaginei que bons advogados de grande renome poderiam entrar na luta. Isso daria uma força moral à sociedade. Foi o que fizemos. Então, a primeira fase, naturalmente, nós nos dedicamos à luta contra a própria tortura e as prisões. Uma segunda fase, a reconquista dos direitos civis. E na terceira, a opção pelos pobres, ou seja, a luta ao lado dos operários. Em 1979, ano da anistia e das promessas de abertura política, o operário Santo Dias foi assassinado pela polícia. Membro destacado da Pastoral Operária da Arquidiocese, Santo recebeu um tiro quando participava de um piquete grevista. Nós devemos amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos, se necessário, impô-la. Fui caçado na primeira lista. E não tenho a menor dúvida, foi por causa da relatoria da reforma agrária. Eles me expulsaram do Clube da Aeronáutica. Eu sou fundador da Aeronáutica, né, do Clube da Aeronáutica. Eu, capitão do Exército, do regimento digamos, de elite, porque era o rótulo, não é? Fui preso e depois fui caçado sumariamente e perseguido. Isso é que foi a coisa mais triste. Mas eu não quero em nenhum momento dizer que eu quero ser bonzinho, não tenho responsabilidade. Eu tenho. Artigo 1º do Ato Institucional número 5. Fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data.
governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. E todos os subversivos eram encaminhados, depois eram presos na cadeia da própria cidade. E daí para frente nós não tínhamos mais notícia. Eles me levaram para o pau de arara. Arrancavam suas roupas todas, você estava sempre nua. Tenho 3 irmãos desaparecidos do Araguaia. Ela ia se encontrar com o marido no centro da cidade e nunca mais foi visto. Nunca mais soubemos de nada, ficamos 20 anos, né? Eu não tenho dúvida de que a impunidade do passado inspira e dá confiança ao agente policial torturador de hoje. A gente sabe que quem matou está vivo. A gente sabe aonde está. Agora, por que o Ustra guarda silêncio? Porque ele tem vergonha. Porque ele é incapaz de defender o que ele fez à luz dos valores mais profundos da sociedade humana. O Brasil está com uma dívida muito grande. Olha, a comissão vem muito tarde. Eu sou muito otimista. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu espero muito pouco da Comissão da Verdade. É claro que a Comissão da Verdade não é um passo final. Cadê os caras que nos torturaram? Por que a justiça mantém o Curió fora da cadeia? Se ela conseguir fazer com que o país entenda que crimes como esse nunca mais podem voltar a existir e que a democracia nunca mais pode ser atacada e submetida por pequenos grupos, ela terá cumprido o seu papel. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte.